Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e agora com um tutorial para você que quer perder o medo de voar online. Isso aí, a gente vai mostrar nesse tutorial como você deve se comportar enquanto estiver online voando em uma das redes disponíveis para voo online. Qual seria a fraseologia esperada em cada etapa do seu voo e o que você eventualmente estaria ouvindo de cada um dos órgãos de controle durante todo o seu voo. Então, se você quiser saber como utilizar a fraseologia corretamente em cada etapa do seu voo em uma das redes online, vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai partir da ideia de que existe apenas o solo, tá? E que não exista delivery, que seria naturalmente quem iria aprovar o seu plano de voo. Na ausência de determinados órgãos de controle, você chama o subsequente, tá? Então delivery não existe, chama solo, solo não existe, chama torre não existe, chama PP, e é sempre muito válido você verificar com o órgão de controle online se ele quer fazer função de outro, tá? Então, necessariamente, não quer dizer que se tiver um determinado órgão de controle que não é responsável, por exemplo, pela aprovação de plano de voo, que ele vá fazer isso. Então, partindo da ideia que exista apenas o solo, como é que seria? Solo Curitiba, cordial bom dia, o Gol 0112, centro da informação Alfa, solicita aprovação do plano de voo IFR, nível 350 para São Paulo. E aí, o solo vai te responder: Gol 1012, plano de voo recebido, aguarde para a cópia. O que você vai fazer nesse momento? Eu sugiro que você pegue um pedaço de papel, uma caneta, e aguarde para você anotar as orientações que ele vai te passar, que via de regra podem ser muitas instruções e você pode não se recordar na hora de fazer o cotejamento, certo? E aí, em seguida, o que ele vai dizer para você? Gol 1012, pronto para a cópia? Então você vai responder: Gol 1012, pronto para a cópia. Gol 1012, autorizado São Paulo, nível 350, via Upper Whisky 47, pista em uso 15, saída Paranaguá 1, transição Negros. Acione o transponder 3100, frequência do controle de saída em 119,95, cotejo. Bom, o que você vai fazer agora? Partindo do pressuposto que você anotou tudo que ele falou, então você vai repetir, que é nada mais nada menos do que ele te pediu para fazer, coteje. Então você vai repetir toda a informação que ele te passou ou vai ler aquilo que você anotou. Se eventualmente alguma coisa que você tenha cotejado não tenha sido exatamente o que ele falou para você, o que não é vergonha nenhuma, ele vai simplesmente dizer negativo e vai repetir a instrução para você. Estando o seu cotejamento correto, ele vai dizer: Gol 1012, cotejamento correto, informe, pronto para o pushback acionamento. Então, estando você pronto para pushback acionamento, você vai retomar seu contato com o solo e informar que você está pronto para o pushback acionamento. Solo Curitiba, Gol 1012, informa pronto para pushback acionamento. Então, partindo da ideia de que você já é o próximo na sequência, o que ele vai dizer para você? Gol 1012, autorizado, pushback e acionamento. Chame quando pronto para o táxi. Então, dando sequência à ordem cronológica dos acontecimentos, o que você vai dizer para ele em seguida? Solo Curitiba, pronto para o táxi com 180 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alternando para Campinas. Detalhe, isso não é compulsório, não é obrigatório, você tem que chamar sim. Solo Curitiba, Gol 1012, pronto para o táxi. Essa questão do quantas pessoas tem a bordo, quantas horas de autonomia e qual o seu alternado é dispensável, tá? É facultativo. Lembrando que a nossa abordagem aqui é para simulação, para o voo online e não para a vida real. Aí as coisas mudam bastante. Então, em seguida, o solo vai te instruir da seguinte maneira: Gol 1012, autorizado táxi via pátio, taxiway Alpha e Charlie até o ponto de espera da pista 15. Ajuste 1015, aproximando do ponto de espera, chamará Torre Curitiba, frequência 118,55. E, obviamente, tendo tido a mesma dificuldade que você, hoje eu já sei qual é a sua dúvida. Como é que eu vou saber qual é a taxiway, onde que ela tá, como é que eu vou até o ponto de espera? Isso vai estar na carta ADC, é uma carta que você consegue na AIS Web, ou fazendo a assinatura do NavGraph, que vai te fornecer cartas
de todos os aeroportos do planeta e com todas as informações necessárias, tanto com relação às cartas ADC, como as cartas de saída, as cartas de chegada, as cartas de aproximação, que são muito importantes para a operação. Então, Taxiway você vai encontrar na carta ADC. E aí ele te diz que o ajuste é 1 no 0 no 5, vamos supor. Isso é o QNH, e você vai encontrar onde? No seu METAR. Então são coisas que, num primeiro momento, parecem complexas, porque a forma que ela é passada, às vezes não é tão clara, mas não significa que você não é capaz. Se eu fui capaz, você também é. Dando sequência, então, e partindo da ideia de que você já está no ponto de espera, onde você deveria chamar a torre, como que você vai proceder? Torre Curitiba, Gol 1012 no ponto de espera da 15. Bom, pessoal, aí é o seguinte, vai depender do quão movimentado está o aeródromo, tá? Dependendo da situação, ele pode simplesmente solicitar que você ingresse a linha e decole de imediato. Como ficaria isso? Gol 1012, cordial bom dia. Está autorizado a ingressar na pista 15 para alinhar e decolar de imediato. Então é preciso estar atento à autorização que você recebeu. Se é simplesmente ingressar na pista 15 e alinhar e manter, ou ingressar na pista 15 para decolagem imediata. E com base nisso você vai cotejar. Gol 1012, autorizado a alinhar pista 15, chamará quando pronto para decolagem, ou Gol 1015, autorizado a alinhar e decolar de imediato. Bom, pessoal, vamos lá. Oportuno mencionar que esse indicativo de chamada, ou seja, o seu call sign, o que te identifica aos órgãos de controle, ele não é aleatório. Onde você vai colocar isso e como você vai colocar isso? Na elaboração do seu plano de voo, lá no SemBrief, existe um campo específico onde você vai colocar o código e CAL da companhia aérea, seguido do número do voo. Uma vez tendo você enviado o plano de voo, isso não muda, é o que você vai utilizar para te identificar junto aos órgãos de controle e é como ele vai encontrar o seu plano de voo e autorizar ou não. Então, pode ser Azul, pode ser TAM, pode ser Gol, pode ser American Airlines, pode ser Delta. Você vai colocar o seu indicativo de chamada de acordo com o voo que você está realizando. Tá? O número do voo, se você quiser colocar real, beleza. Se você não quiser, se você quiser colocar a sua data de aniversário, você pode também. Mas você vai ter sempre que colocar o indicativo de chamada, vai ter sempre que ter o call sign. Se não for, por exemplo, o Gol, Azul, vai ser a matrícula da aeronave. Papa Tango Charlie Vitor Quebec. Bom, então dando continuidade, considerando que ele tenha autorizado apenas você ingressar na pista 15, alinhar e chamar quando pronto para decolagem. Gol 1012, pronto para decolagem. Então a torre vai te dar a seguinte autorização. Gol 1012, livre decolagem, pista 15, vento 160 graus, 06 nós, após a decolagem, contato controle Curitiba em 119,95. Em seguida, com base nas informações recebidas, você vai cotejar. Gol 1012, livre decolagem, pista 15, após decolagem, controle Curitiba em 119,95. Então, após a decolagem, você vai ser transferido para o controle. E como você vai proceder? Muito bom dia, controle Curitiba, é o Gol 1012, decolando pista 15, perfil Paranaguá 1, na sua escuta. O que ele vai te responder a seguir vai depender de alguns fatores. Ele pode te mandar direto para uma proa, ele pode te mandar direto para um fixo. Via de regra, é bom você ficar atento e anotar o que vai ser dito, porque como controle, ele vai poder te dar algumas informações e que podem ser informações muito sucintas, como podem ser informações com mais elementos. Então, anote sempre para você poder fazer o cotejamento e proceder conforme solicitado. Então, partindo de informações básicas, ele diria o seguinte. Gol 1012, muito boa tarde, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 290, perfil Paranaguá 1, sob vigilância radar. E o que seria essa palavra perfil? Isso aí é nada mais, nada menos do que seu procedimento de saída, a sua carta de saída que será utilizada no procedimento de saída do aeroporto de Curitiba até o ingresso na aerovia. Então você permanece sob vigilância radar até você sair da jurisdição do órgão controlador, ou seja, da terminal onde está localizado o seu aeroporto de origem. Uma vez tendo você saído da jurisdição do órgão controlador, você vai ouvir o seguinte. Gol 1012, serviço radar terminado, contato centro
Curitiba em 123 decimal 70, boa tarde. Então, em resposta à mensagem do controle, você diz: Centro Curitiba em 123 decimal 70, boa tarde, Gol 1012. Bom, pessoal, a gente está reproduzindo aqui uma fonia, né, uma fraseologia, partindo do pressuposto de que todos os órgãos de controle estão disponíveis, o que não é verdade. Nem sempre você vai conseguir encontrar um Full ATC no aeroporto do qual você está saindo ou no qual você está chegando. Então, imaginando que esteja disponível um centro, como será o procedimento? Centro Curitiba, boa tarde, Gol 1012, passando o nível 150, 7 milhas do NDB de Paranaguá. Como prática, eu vejo muito a primeira parte sem necessariamente mencionar a distância de determinados fixos, auxílios, etc. Tá? Então você poderia ter dito simplesmente: Centro Curitiba, boa tarde, Gol 1012, passando o nível 150. Se ao invés de mencionar um auxílio, você quiser dizer, por exemplo, que você está passando por cima de uma determinada cidade, você pode simplesmente dizer na vertical da cidade X, na vertical da cidade Y, ou na vertical de um determinado auxílio, leia-se VOR ou NDB. Aliás, se você quiser dar como referência a um determinado ponto, eu sugiro que você use um fixo. Por quê? Porque as navegações são realizadas com o recurso de RNAV. Então, se você tem o RNAV à sua disposição e você tem essa informação no seu Navigation Display, é muito mais fácil você dizer: Centro Curitiba, Gol 1012, cruzando nível 350 a 50 milhas do fixo X. Mas isso apenas se você quiser dar um ponto de referência na transferência para o centro. Então, em resposta à sua mensagem, o centro diria: Gol 1012, acione identificação, submantenha nível 290, reporte estabilizado. Então, quando você estiver nivelado, você volta a entrar em contato com o centro e vai dizer para ele: Centro Curitiba, Gol 1012, estabilizado, nível 290. É muito válido sobressaltar que a gente está tentando ser o mais básico possível e normalmente a coisa acontece desse jeito. Às vezes aparece um pavão, aí você vai ver coisas fora da curva, né? Assim, o cara tá enfeitando demais, tá dificultando demais. Aí faz o seguinte, irmão, desconecta e vai ser feliz. Você não precisa disso para te fazer mais ou menos realizado como piloto virtual. O negócio é você sair do ponto A ao ponto B, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. É importante você estar sempre atento quando voando online à fonia. Então não vai deixar o avião voando e ir fazer outras coisas, porque você pode tomar um sandbag. O que é o sandbag? Alguém te chamar 1, 2, 3 vezes, te reporta e você fica suspenso. Então é importante, se estiver voando, estar atento à fonia. Então, imaginando que você já estivesse pronto para descer, né? Ou seja, se você estivesse próximo ao seu top of descent, o seu ideal de descida, como que você vai proceder? Centro Curitiba, Gol 1012, a 10 milhas do ideal de descida. Com base na sua comunicação, o centro poderá lhe dizer: Gol 1012, prepara a chegada, rede 117, procedimento final, hotel 2 para a pista 17 direita, informe para descida. Como de costume, você vai cotejar: ciente, prepara a chegada, rede no 7, final hotel 2, pista no 7 direita, reportará para descida. No ideal de descida, você vai chamar novamente o centro, reportando: Gol 1012 no ideal de descida. Como possível resposta do centro: Gol 1012, desça via chegada, rede no 7, aguarde para transferência, controle São Paulo. Mais uma vez, você coteja as informações recebidas. Gol 1012, ciente, desce via chegada rede 17, aguarda a transferência. E, uma vez na jurisdição da área de controle do aeródromo de destino, você vai ser transferido conforme a seguinte mensagem: Gol 1012, contato controle São Paulo em 135 decimal 75, boa tarde. Na sequência, o cotejamento. Controle São Paulo em 135 decimal 75, boa tarde. Gol 1012. Bom, pessoal, uma vez sendo transferido do centro para o controle de aproximação na Terminal São Paulo,
você vai proceder usando a seguinte fraseologia. Controle São Paulo, boa tarde, é o Gol 1012, passando o nível 150, procedente de Curitiba, ascendente da informação Charlie. Mais uma vez ressaltando que essa informação Alfa, Bravo, Charlie, você vai ouvir no ATIS. Ou seja, é uma frequência que você vai sintonizar no seu rádio e que ela vai ficar emitindo mensagens repetitivas com o boletim meteorológico do aeroporto. E então cada boletim desse vai ter uma informação definida como Alfa, Bravo, Charlie para cada hora. Considerando que o controle tenha recebido a sua chamada, você vai ter como resposta a seguinte mensagem. Gol 1012, muito boa tarde, acione a identificação, desça via rede 17, final hotel 2, ajuste 1013, informe no localizador, pista 17 direita, vigilância radar. Então, pessoal, enfatizando mais uma vez, quando o controlador diz desça via, ele está pedindo para você descer utilizando um procedimento de chegada definido por ele. Nesse caso aqui, o mencionado. Outra coisa que ele menciona, acione identificador. Isso é um botão que você vai ter lá do lado do seu transponder e quando você acionar, ele vai dar uma piscada na tela do controlador. Você só vai acionar esse botão quando for solicitado. E mais uma vez na fraseologia do controlador você vê ajuste 1013, que nada mais é do que o QNH local, a pressão barométrica do aeroporto. Então isso vai estar onde? Lá no seu METAR e no ATIS. E por fim você percebe informe no localizador. Significa quando você tiver capturado o localizador da pista em uso. Então você vai reportar para ele estabilizado o localizador da pista que será utilizada para o pouso. E por fim, não menos importante, você vai cotejar a informação que você recebeu. Gol 1012, ciente via rede 17, reportará no localizador pista 17 da direita, ajuste 1013. Então, uma vez estabilizado no localizador da pista em uso, você vai utilizar a seguinte fraseologia. Controle São Paulo, Gol 1012, estabilizado no localizador da pista 17 da direita. Então, se tudo estiver correto e não estiver havendo um sequenciamento, você vai ouvir a seguinte mensagem. Gol 1012, cheque trem de pouso, complete aproximação Hotel 2, contato Torre São Paulo em 127,15, bom pouso. E de posse das informações de frequência da torre, você vai sintonizar no seu rádio e vai chamar. Torre São Paulo, boa tarde, Gol 1012, na final, pista 17 da direita, baixado travado, visual com a pista. Pela ordem natural das coisas, então você vai ouvir a seguinte mensagem da torre. Gol 1012, boa tarde, avistado, livre pouso, pista 17 direita, vento 180 graus, 09, nós. E você cotejará. Gol 1012, livre pouso, pista 17 da direita. Serão as informações obrigatórias a serem cotejadas das informações recebidas. Concluído o pouso, a torre vai te chamar com a seguinte fraseologia. Gol 1012 no solo aos 12, livre a pista na Taxiway Índia, contato solo São Paulo em 121, decimal 90, muito boa tarde. Bom, pessoal, então, tendo sido você transferido da torre para o solo, você vai sintonizar a frequência e vai continuar sua comunicação até o gate definido. Solo São Paulo, muito boa tarde, Gol 1012, livrou a pista 17 direita via Taxiway Índia. Por fim, o solo responderá. Gol 1012, boa tarde, prossiga o táxi via Foxtrot e Mike até o gate 4, mantenha a minha frequência até o corte. Mais uma vez a gente percebe na fraseologia, siga, proceda via Taxiway, ele não falou, mas é subentendido quando ele fala proceda via Oscar Foxtrot Alpha, que é a Taxiway. E isso você vai encontrar, como dito anteriormente, na carta DC. Galera, não vai sair muito disso. Isso aqui foi feito baseado no manual de fraseologia da Ival, que, por sua vez, utiliza o mesmo sistema de fraseologia da VATSIM e da Poscom. Então, não vai sair disso. Se você pegar no link na descrição do vídeo, você vai ter esse manual com muito mais informações e que eu tenho certeza que vai te deixar mais confiante no momento em que você decidir fazer o seu voo online. Eu espero que esse vídeo possa te auxiliar e te encorajar a fazer os voos online em uma das redes mencionadas, Ival, VATSIM e Poscom.
Menciona nos comentários se você é piloto de uma das redes, se pretende ser, caso não seja. Lembrando que cada uma delas tem um critério para você ingressar como piloto. Às vezes você tem que fazer uma prova, outras você não tem que fazer prova alguma, mas é sempre muito interessante você ter a oportunidade de vivenciar um pouco da experiência mais próxima do real, que seria o voo controlado. Vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.